Então vamos lá! O tema da nossa TPC de hoje é aprendizagem baseada em projetos. A nossa pauta, como é de costume, vamos fazer a retomada do formulário com algumas considerações. Vamos também fazer algumas orientações sobre a lista de presença. Temos a palestra Aprendizagem baseada em projetos com a Marise e a Paula da Editora Brasil. Vamos apresentar para vocês uma ferramenta muito interessante de planejamento de projetos colaborativos, que é o Canvas. Teremos um vídeo apresentando um projeto da Escola Maria Josefina Kuhlmann Flacker. E por último, faremos orientações para a próxima TPC do dia 20 de agosto. Vamos falar um pouquinho sobre a retomada do formulário. A avaliação de vocês é muito importante para nós porque ela sinaliza que estamos indo no caminho certo. Vocês continuam avaliando as ATPCs como ótimas e boas. Nós lemos todos os comentários, sugestões, anotamos as principais demandas de vocês. É claro que não dá para atender todas as demandas, mas nós vamos colocar nas próximas ATPCs as demandas mais pedidas, os temas mais urgenciais. Esperamos estar contribuindo para aliviar a ansiedade de vocês com relação ao ensino remoto. Continuamos parabenizando e incentivando vocês a contribuírem, a participarem com as contribuições no formulário, com os comentários no YouTube. Isso é muito importante não só para a gente, mas para vocês também. Por quê? Porque mostra, muitos dos comentários que nós lemos, mostra que estamos indo no caminho certo. E vocês também. Muitos colocam algumas práticas de atividades que estão realizando, que vão de encontro com o tema em questão, e isso gera um incentivo para os próprios colegas. Então, nós continuamos incentivando vocês a participarem, não tenham medo, não tenham nenhuma restrição, porque nós estamos num espaço de aprendizagem e aprendizagem colaborativa, onde assim nós, com as nossas práticas, os nossos saberes, nós vamos colocando e trocando, incentivando os demais. Parabéns! Então, o que nós queremos falar sobre lista de presença hoje na nossa TPC? Primeiro, esse vai ser um mecanismo que nós adotaremos a partir de hoje por conta de uma demanda que virá para o nosso cadastro de ATPC no CAD Formação. Então, nós necessitaremos aí anexar as listas de presença. Quero deixar claro para vocês aqui. E se acaso eu não conseguir preencher, nós vamos deixar disponíveis, por exemplo, essa daqui que é a lista de presença referente às nossas ATPCs anteriores, deixaremos ela disponível até semana que vem. E a de cada semana, por exemplo, essa daqui que vai ser referente ao dia de hoje, nós deixaremos disponível para que vocês respondam até segunda-feira. Então, não tem problema preencher a lista depois, tá? E quem computa em si a presença de vocês com a finalidade de fins de pagamento é a escola. Essa lista de presença que nós estamos disponibilizando aqui é somente para fins de cadastro na sede, tudo bem? Então, mostrar para vocês aqui. Essa lista de presença das ATPCs anteriores vai conter endereço de e-mail, nome de vocês, unidade escolar e a disciplina que leciona. Para cada uma das ATPCs feitas até agora, vai ter a data, o tema e o link no YouTube
e vocês vão colocar se estiveram ou não presente, ou seja, se assistiram ou não essa TPC, tá? Então, vai do dia 7/5 até o dia 30/7, que foi a da semana anterior, né? A última, no caso, que a gente fez. Outra coisa importante aqui, ó. Então, na TPC do dia que a gente fez aqui, por exemplo, dessa do dia 7, nós teremos como perguntas obrigatórias a responder no formulário somente o nome, o e-mail, a unidade escolar e a disciplina. E as relativas à avaliação, às dúvidas e aos comentários serão optativas, vocês preencherão se vocês quiserem, tá bom? Então, a gente deixa bem claro aqui que essa lista de presença é para um fim de que a gente cadastre na sede posteriormente e que, para fins de pagamento e computação em si da presença de vocês, tem que preencher a das unidades escolares a que vocês pertencem, tá bom? Qualquer dúvida, Sara e eu estamos aqui no YouTube, nos comentários, respondendo se houver alguma outra questão a respeito. Então, teremos agora uma apresentação com a Marise Moreira e com a Paula Blacks. E aqui nós deixamos os contatos delas para vocês. Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Estamos aí, eu e a Juliana, para mais uma TPC, e hoje o tema da nossa TPC é muito interessante. Vamos ter uma palestra sobre aprendizagem baseadas em projeto, não é, Juliana? Exatamente. E para essa participação especial de hoje, nós trazemos duas pessoas muito importantes, a Paula e a Marise, que vão se apresentar aqui para nós. Bem-vindas, meninas! Olá, boa tarde, tudo bem? Então, nós somos da Editora do Brasil, né? Eu faço a parte de divulgação dos livros na região toda aí do ABC, incluindo Mauá. E a Marise se apresenta, Mar. Boa tarde, não, bom dia, né? Meu nome é Marise, sou assessora pedagógica da Editora do Brasil. Muito obrigada, Juliana e Sara, pela oportunidade de estar aqui conversando com professores, esse tema tão importante para o nosso trabalho hoje. Paula? Obrigada, meninas, obrigada pela oportunidade e pelo convite, na verdade, né? E vamos lá, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Então, Marise, quer projetar sua tela? Eu vou fechar minha câmera e meu áudio para melhorar a qualidade aqui, tá? Tá ótimo, então. Então, eu vou projetar aqui. Só preciso saber quando vocês estiverem visualizando, tá? Tá ótimo. Já está? Sim, só colocar no modo apresentação. Ele não está indo. Pronto. Agora foi, né? Foi. Então, obrigada. É um prazer muito grande, novamente, estar aqui. Desejo que seja um bom momento de encontro, né, para a gente conversar sobre esse tema, né? Aprendizagem por projeto, como a Sara bem falou. Uma metodologia de aprendizagem por meio de projetos, como pensar e por que fazer, né? Então, não é um tema recente, nem um tema novo para a educação. Esse tema já é discutido, já é falado há muitas décadas. Mas hoje ele se faz muito necessário. E não se faz necessário apenas porque nós estamos num momento Covid. Ele se faz necessário pelo momento da educação, né? A gente precisa engajar mais os alunos, a gente precisa ter mais a presença dos alunos na educação, no trabalho, na construção do conhecimento. E esse tema nos ajuda muito com isso. Então, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para vocês. O que nos trouxe aqui hoje? E aí eu gostaria que vocês
colocassem as suas respostas aí no chat do YouTube, como vocês estão habituados a fazer. Muito bem. Então, eu elenquei 5 motivos para estarmos aqui hoje conversando sobre esse tema. Entender o contexto atual da educação é um tema muito importante. Adequar nossas práticas às demandas do século XXI, quer dizer, o que esse século traz de mudanças na educação, na nossa vida, no mercado de trabalho, que nós precisamos estar atentos. Conhecer os nossos alunos e as suas necessidades. Então, o que esse aluno espera, como ele vive, o que ele pretende da vida, né? Isso é muito importante que a gente tenha conhecimento. Entender as mudanças e cobranças da atualidade. E a gente muda o perfil profissional das pessoas e precisamos entender isso, né? E nos preparar para uma educação transformadora. Então, nós precisamos estar mais preparados para atuar de uma forma diferente em sala de aula. Não somos mais os detentores do conhecimento, sabemos disso. Precisamos aplicar isso. Então, para que a gente reflita um pouco no início dessa conversa, eu trago aqui esta frase. O aluno que mecanicamente só domine conteúdos equivale comparativamente a um jogador de futebol, que entra em campo muito bem uniformizado para jogar, mas indeciso e inseguro, não sabe o que fazer com a bola. Essa frase está na Base Nacional Comum Curricular. E eu vou pedir licença para vocês para completá-la com uma citação
do filósofo John Dewey, né? Então, eu vou ler aqui essa citação dele. Para o professor, além das preocupações em formar o aluno para ser capaz de ler, escrever, interpretar, realizar operações matemáticas, ter conhecimento sobre as áreas do saber, como a química, a física e a biologia, por exemplo, preparando-o para se inserir na vida profissional, deve também se preocupar em formar valores morais e éticos que são inerentes ao ser humano, como a autonomia, a solidariedade, a coletividade, o respeito ao próximo, a autoestima positiva, para assim se tornarem indivíduos completos, ou seja, o tal do aluno integral, né? Como preconiza a BNCC. Nosso tema não é BNCC, eu sei disso, mas não dá para não falar, nem citar em alguns momentos a BNCC, esse documento que hoje nos guia e nos rege como trabalhar de uma certa forma. Então, fechando já essa reflexão inicial, vivemos num momento de muitas mudanças, né? Mudanças na nossa vida, mudanças na educação, mudanças no mercado de trabalho. Temos aí informações de que muitas profissões estão desaparecendo e outras vão surgir, ocupações e profissões, né? O aluno que hoje ingressa na educação infantil, ele exercerá funções e profissões que talvez ainda não existam, e como é que a gente lida com esse jovem para um mundo tão incerto, né? E o mundo que hoje é certo, que exige dele outras habilidades além da habilidade cognitiva. Então, o profissional do século XXI precisa ter resiliência, precisa ser comunicativo, precisa ser engajado, então ele precisa muitas habilidades além do conhecimento cognitivo da sua profissão, da sua função. E isso a gente precisa ajudar, como escola, a construir no aluno, né? Fazer com que ele vivencie relações interpessoais de forma bastante saudável. Então, eu acredito que boa parte dessas mudanças se deva às tecnologias, né? Porque elas vão trazer essas mudanças da nossa vida. Um exemplo bem tranquilo da gente pensar, aliás, trago dois. É o cobrador de ônibus, né? Que eu vejo, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu moro. É uma função que vem desaparecendo, né? Por conta da evolução, né? Do dinheiro, do passe escolar, do bilhete único. E uma outra função que eu vejo que a curto, médio prazo, ou a médio ou longo prazo, se for melhor assim, é o caixa de supermercado. Hoje a gente já tem alguns estabelecimentos que nós mesmos passamos ali o código de barras e a gente empacota a nossa compra e pronto, não precisa mais dessa função. Então, essas pessoas vão ter que se readaptar, né? Então, a gente precisa ter estrutura para conseguir essa mudança. E isso vem da nossa colaboração como escola. E também temos aqui os 4 pilares da educação para o século XXI, né? Aprender a conhecer, então nós precisamos propiciar a esse aluno o prazer pelo conhecimento e que ele entenda que esse conhecimento é permanente, praticamente, né? A gente vai sempre em busca do conhecimento para nos mantermos bem. Aprender a fazer é aplicar esse conhecimento. Então, o que eu faço com esse conhecimento, como eu aplico na minha vida, como eu aplico no social, as relações aqui de aprender a viver. Então, a relação que eu tenho com o outro, como eu lido com as pessoas, e o aprender a ser, né? Tendo aí conseguido desenvolver um pensamento crítico e conseguir aplicar os outros 3 pilares. Então, esses 4 pilares, que são da Unesco, preconizam aí, ajudam a sustentar a educação para o século XXI. Meninas, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não estou vendo vocês,
mas, por favor, me interrompam, me questionem quando vocês sentirem necessidade, tá bom? Tá ótimo. Não sei se está muito rápido, mas, enfim, vamos aí seguindo. Se estiver muito rápido, também vocês me deem um sinalzinho aí, pode ser? Tá bom. Então, vamos lá. Obrigada, Ju. Então, vamos lá. Então, precisamos desenvolver algumas competências, né? E a competência é desenvolvida quando nós temos o conhecimento, temos habilidades e temos atitudes. O conhecimento é o saber, que nós adquirimos de diversas formas. A habilidade é saber fazer, então colocar esse conhecimento em prática. E a atitude é o querer fazer. Então, essa competência está muito relacionada aos 4 pilares da educação para o século XXI. E que tudo está dentro da BNCC, se a gente for pensar friamente, né? E só para falar mais um pouquinho da BNCC, lembro que o que a BNCC espera que nós façamos é trabalhar com o protagonismo do aluno, sejamos professores mediadores, trabalhemos de forma interdisciplinar e que também façamos uso de metodologias ativas, né? Para quê? Porque a metodologia ativa coloca o aluno, sim, no protagonismo e coloca o aluno no processo de ensino-aprendizagem de uma forma ativa. Isso é muito importante. Oi! Então, eu creio que nesse sentido a gente pode falar que essa pandemia, esse momento de isolamento social vem enfatizar aí essa necessidade de uma aprendizagem diferenciada, né, do que geralmente a gente acaba tendo no dia a dia na sala de aula. Vem enfatizar essa necessidade de mudança mesmo, né? Com certeza, Juliana. Eu acredito, né, e a gente tem visto muitos especialistas também falarem que a pandemia vai trazer mudanças muito significativas, né? Então, a primeira delas, o trabalho por projeto, né, eu falei, ele faz muito sentido hoje na educação, não por conta do momento Covid, mas por momento mudança. O que a gente vai precisar aprimorar muito é o ensino híbrido, por exemplo, né, que é uma outra metodologia ativa. Por quê? Você vai ter momentos em que você estará com o aluno e momentos em que você não estará com o aluno. E como é que você vai fazer esse trabalho? Entende? Acho que eu respondi a sua pergunta. Vem muito porque a gente está, cada vez mais, a gente vai colocar esse aluno para buscar o conhecimento. Ele não vai receber pronto como, de uma certa forma, nós estamos acostumados a fazer. Com certeza, nós tivemos uma atualização aí das datas previstas, né, de retorno às aulas presenciais para outubro agora, né, agora o mês de setembro vai ficar a critério da comunidade escolar decidir se retorna ou não, e essa volta a gente sabe que mesmo com todas as pretensões, a gente querendo fazer as coisas da melhor forma possível, ela vai acontecer de forma bem mais vagarosa do que de primeiro foi divulgado, né? Então é muito importante a gente pensar que nem você estava colocando o ensino híbrido, como que eu posso trabalhar com o meu aluno nesse período à distância. E o aprendizado por base de projetos é uma forma, né, Marise, disso acontecer. Sim, também é uma forma. Nesse momento remoto de trabalho nosso, né, porque os professores estão de uma forma remota, os alunos também, a estrutura do projeto, a organização dos alunos precisa ser diferenciada, né? A gente vai ter que pensar, a hora que eu vou falar das etapas do trabalho por projeto, é tudo muito pensado para presencial, né? A gente pensa, então, se eu sugiro que o aluno faça a entrevista, eu estou pensando que ele vai fazer uma entrevista de forma presencial. E hoje a gente tem que pensar como é que ele consegue fazer isso de uma forma remota. Então, o professor que optar por trabalhar agora por projeto é uma tentativa muito válida, é muito importante, que tudo a gente precisa começar um dia, né, de uma forma experimental, mas a gente sabe que é uma experiência que vai dar certo.
porque isso já se faz, né? Então, só tem que tomar um certo cuidado com o momento. Então, não fazer uma proposta, não trazer uma proposta que o aluno precise estar com outras pessoas, sendo que a gente sabe que não é a melhor hora para se fazer isso. Né, Juliana? Então, veja se eu estou respondendo as suas perguntas. Com certeza, Marise, muito bem colocadas essas formas que você expôs aqui para gente. Ok. Mesmo porque, claro, eu gostaria muito de estar nesse momento conversando presencialmente com os professores, olhando para os professores, propondo uma atividade. Isso não é possível. Então, a gente precisa fazer essa adaptação. Não foi fácil, não está sendo fácil, né? A gente tem aí, eu falo assim, o vislumbre de que nós vamos voltar dia 8 de outubro, mas ainda com uma certa dúvida, né? Eu não sei se isso realmente... Espero que aconteça, né? Estou torcendo muito para que aconteça, mas para que isso aconteça, muitas coisas precisam mudar ainda, que não mudaram, né? Consciência, principalmente. Das pessoas, que nós, né? se for para voltar, mesmo que seja com segurança, com qualidade, para que ninguém se arrisque, porque em primeiro lugar a vida, né? Sim, com certeza, não tenho a menor dúvida. É isso mesmo. Então, tá bom. Posso seguir, Juliana e Sara? Sim, por favor. Então, tá bom, muito obrigada. Então, como eu falei, a BNCC, então, nos solicita que faça um trabalho no qual o aluno seja mais protagonista do seu aprendizado. O professor vai trabalhar como mediador, isso é uma atuação extremamente importante, é um papel importantíssimo no processo. A gente não está colocando, e não existe essa possibilidade do professor ficar de lado, porque se o professor não mediar, não pontuar, né, fatores importantes nesse processo, a aprendizagem não vai acontecer, né, o projeto vai ser furado, pensando nesse trabalho que a gente está falando aqui, e que ele aconteça de forma interdisciplinar. Não existe um projeto de um componente disciplinar apenas. Pelo menos 2, né, eu vou dar um exemplo aqui, pelo menos 2, e se você achar que cabe um outro componente, faça esse convite, discuta a proposta, né? Vamos falar sobre isso e vamos avante, porque a gente precisa, a educação brasileira precisa mudar. É uma coisa muito importante. E trabalhar com as metodologias ativas e trabalhar por projeto é uma delas, são muitas. E quando a gente começa a olhar, falei agora mesmo de ensino híbrido, quando a gente começa a falar, mas isso não é tanta novidade assim. Não, não é tanta novidade assim. A gente já ouviu, a gente já viu alguém fazer, mas não necessariamente a gente fez. Então, agora é a nossa vez de fazer, ok? Então, a BNCC dá a base para tudo isso, né? Dá a base para o currículo da rede, dá a base, e o currículo dá base para o projeto político-pedagógico da escola, que dá base para o plano de aula do professor. Então, é um crescente, né? É uma troca aí que vai crescendo com as contribuições. E trabalhar para o projeto é uma contribuição para a educação transformadora. É um dos tópicos que eu coloquei ali, dos 5 tópicos que eu elegi como importantes para estarmos aqui hoje falando sobre isso, né? Então, com ela, a gente consegue uma construção significativa e compartilhada do conhecimento. O aluno desenvolve várias habilidades, né, e que contribuem para a sua formação integral. E esse trabalho também devolve à escola, de uma certa forma, o seu papel de espaço educativo e de transformação social, principalmente. Então, vou ler aqui esse texto. A educação por projeto gera oportunidades para que os estudantes coloquem seus conhecimentos em ação, sejam provocados a pesquisar outros conhecimentos e transformar suas hipóteses, de modo a resolver problemas por meio de uma interação. Então, já está um indício muito grande aqui que nós vamos trabalhar muito com pesquisa, né? Quando eu estava respondendo para a Juliana,
que eu pontuei a questão do momento Covid que nós vivemos, desse distanciamento social, que eu não posso propor que o meu aluno faça uma entrevista numa instituição se a instituição está fechada e ele não deve estar lá. Então, vamos trabalhar muito com pesquisa. E, neste momento, vamos pensar como é que essa pesquisa, então, irá acontecer, tá? Então, se a gente está falando de uma formação integral do aluno, a gente está pensando numa aprendizagem conceitual, atitudinal e procedimental. Então, esses 3 fatores são importantíssimos que aconteçam junto e misturado, né, para que o aluno tenha a sua formação integral. Então, se ele vai trabalhar em equipe, se ele vai trabalhar em grupo, com certeza, né, a gente que já teve em sala de aula sabe muito bem disso, conflitos podem surgir. Como lidar com esses conflitos? Então, nós estamos trabalhando aí uma questão atitudinal, social, emocional. Então, tudo isso vai aparecer o tempo todo num trabalho com projeto. E como é que isso vai acontecer para o aluno? Ele irá conhecer os seus interesses, ele precisará realizar ações em colaboração com o colega, né? Então, se eu vou trabalhar com alguém, eu posso, num determinado momento, me colocar, mas eu também tenho que escutar, eu também tenho que aceitar, identificar um problema, né? Vou precisar acessar esse problema, analisar informações, relacionar, produzir e compartilhar o conhecimento. Então, criando aí um plano de ação e uma análise de um processo que será vivido, né, de modo crítico e responsável por eles e por todos. Então, ao realizar os projetos, os estudantes entendem modos de estruturar o seu percurso de investigação, concretizam ideias e planos, aprendem conhecimentos novos, desenvolvem competências cognitivas e socioemocionais. Então, é aquilo que eu falei, né, que a gente acaba trabalhando com 3 pontos muito importantes que acabam abordando todos esses pontos. Tudo tranquilo por aqui, meninas? Tudo ótimo, Marise. Então, tá bom. Então, afinal, né, o que são os projetos educacionais? Então, é um documento de orientação pedagógica que, não podendo contrariar a legislação vigente, explicita os princípios, os valores, as metas, as estratégias através das quais a escola propõe realizar a sua função educativa. Então, o trabalho com projeto, ele não vai excluir o que a gente precisa de fato fazer, por isso que ele não vai contrariar a legislação. Nós temos componentes curriculares, temos um conteúdo a aplicar naquele ano, e os projetos, eles vêm a agregar isso tudo. Então, ele vai, é um complemento, é um a mais, você se aproxima mais da vida do aluno, da realidade do aluno, e ele vai estudar e pesquisar coisas que contribuam para a sua vida dentro e fora da escola. Isso faz mais sentido para eles do que, estou aqui falando numa área de ciências exatas, né? Isso vai além da química, física e biologia, né? Acho que não é ciências exatas, são as biológicas. Ciências da natureza. Da natureza, desculpa. Ó, tudo aqui, ó, finge que a gente está ao vivo, né? Os erros aparecem do mesmo jeito. Então, vamos lá. Então, a aprendizagem baseada em projeto, como eu já disse, não é novo, né? Esse tema não é novo, esse trabalho não é novo. A gente só precisa, quem nunca experimentou, experimentar, porque a gente precisa muito engajar mais esses estudantes na sua vida escolar. E precisa, num caso de ensino médio, trazer a sua permanência para a escola, né? Então, a BNCC faz uma proposta de mudança de ensino médio bem significativa, justamente com essa intenção, né? De trazer a permanência do aluno para a escola e a sala de aula. E esse projeto pode acontecer de 3 tipos, né? Ele pode ser um projeto construtivo,
no qual o seu produto, né, seja algo palpável, algo feito. Ele pode ser investigativo, né, ele vai resultar numa ideia ou num conhecimento. Ele pode ser explicativo. Então, eu vou dizer como funciona, para o que serve. Então, eu estou falando assim, ele vai resultar em algo novo, algo palpável, eu estou pensando num produto, porque o projeto tem começo, meio e fim. E o fim desse projeto é um produto. Não necessariamente uma maquete, mas é um produto. Então, ou eu vou explicar, né, se ele é explicativo, o que é aquilo, para que ele serve, como ele funciona, e nesses outros dois itens, construtivo, algo palpável, ou no investigativo, um conhecimento que também pode ser algo palpável. Então, eu posso misturar os três tipos de projeto num único, ou eu posso trabalhar separadamente com cada um deles, tá? E de onde surge esse tema de projeto? Ele sai do nada, ele vem do além? Não, ele pode vir de uma necessidade do grupo, né? Pode ser uma necessidade interna desse grupo para resolver um problema daquela sala, pode ser uma necessidade da comunidade escolar e pode ser uma necessidade extra-escola. E pode ser uma necessidade do componente. Então, é bom que eu esteja até aqui na área das ciências da natureza, agora falando certo, quando eu trabalhava em escola, nós tínhamos no 8º ano um projeto que nós chamamos de Projeto Genoma. Né? Era o ano que eles usavam a célula, a reprodução, então nós tínhamos esse projeto. E era um projeto de longa duração, era um projeto que tomava o semestre inteiro. Então, tinha um propósito, né, que era justamente fazer com que o projeto conversasse com o conteúdo daquele ano, tá? E a ideia é que o projeto também seja, isso eu já falei, interdisciplinar. Então, ele pode ser de longa duração, de curta duração, ele pode ter um dos tipos, ou os 3 tipos, juntos, né, construindo esse material, pensando que ele vai começar de uma partida e vai finalizar num produto, ok? Muito bem. Então, a aprendizagem baseada por projeto, ela vai oferecer, então, condições de um desenvolvimento pleno do estudante. Então, corpo, mente, sentimentos, atitudes, todas serão acionadas praticamente junto. Então, é um trabalho que vai proporcionar, desenvolver as habilidades de pensamento crítico, criativo e a percepção de que existem várias maneiras para realizar uma determinada tarefa. Então, se a minha tarefa, se eu estou pensando... Peguei um tema que apareceu aqui no meu grupo clássico e percebeu que na escola a gente junta muito lixo e nós poderíamos fazer, então, uma seleção desse lixo, vender esse material para reciclagem. Reciclagem é diferente de reutilização, então é uma coisa que eles também precisariam entender a diferença. E como é que eu vou fazer isso? Então, aí como é que eu chego na finalização desse trabalho? Qual é o fim? É como a gente vai organizar esse lixo. Estou aqui pensando agora, né? Então, a gente vai trabalhar uma questão que surgiu do grupo para resolver um problema da escola. Como é que a gente vai realizar essa tarefa? Pode ter vários caminhos, e isso eles vão perceber, tá? Então, trabalhar por projeto permite aos estudantes que confrontem as questões e os problemas do mundo real que considerem significativos, determinando como abordá-los, e então agindo de forma cooperativa em busca de soluções. Então, eu tenho uma ideia, a Juliana tem outra ideia, a Sara tem outra ideia, a Paula tem outra ideia, e com essas 4 ideias a gente vai avançar e vai caminhar com pesquisas, com experimentos, com discussões, para a gente chegar na solução, que é resolver aquela quantidade de lixo.
E aí, isso leva a outros pensamentos, né? O que eu preciso, o que eu consumo, o que eu faço para gerar tanto lixo, o que eu posso fazer para gerar menos lixo. Então, vai trazendo uma reflexão muito grande para eles e para a vida. Muito bem, uma aguinha para... Então, por onde nós vamos começar, né? Se a gente começou por uma questão trazida pelos alunos, que é bem interessante, porque o engajamento pode ser bem maior, com certeza, né? Será um engajamento maior, nós precisamos trazer aí uma questão que os motive, né? De onde a gente vai sair. E essa questão motivadora, como a gente chama, ela não é uma questão com uma resposta muito simples, porque senão não faria sentido, né? Se eu for ao Google e jogar aquela questão lá e eu encontrar uma resposta simples, ele mata as etapas seguintes, ou mata o trabalho todo. Então, precisa ser uma questão, uma pergunta que motive o grupo, né? Que faça com que eles se sintam envolvidos e responsáveis em resolver aquele problema. E é muito importante também que o professor tenha conhecimento e escute, né? A gente precisa ter uma escuta muito aberta nesse momento, né? Aquela tal daquela escuta ativa, né? Para ouvir as ideias dos alunos, entender os seus conhecimentos sobre o tema, o que eles gostariam de saber mais sobre o tema. Então, a gente precisa levantar também, é uma conversa. Vai haver nesse trabalho de projeto muito diálogo entre os alunos e entre os alunos e o professor, principalmente, né? Nesses momentos em que eles estiverem trabalhando juntos. Então, como a Juliana fala, nesse momento de pandemia, que a gente se encontra com o aluno, o presencial à distância, né? Nesse momento síncrono, que a gente está com o aluno, é o momento de discussão do que foi feito, do que foi trabalhado. E o momento que eles estão separados do professor é o momento que eles vão levantar as informações que eles vão trabalhar. Então, na aula tradicional, vou chamar assim, na sala de aula, não do método tradicional, a sala de aula é o momento de juntar as ideias, né? De discutir o que foi levantado, de trabalhar tudo que foi trazido pelo aluno, usar as informações deles, tá? E aí, para ilustrar um pouquinho essas etapas, eu vou fazer uso aqui de um material, não sei se vocês tomaram conhecimento, mas esse material entrou ano passado para o PNLD, que é um livro, né, são os projetos integradores, Conhecer e Transformar, que traz essa proposta de trabalhar com projeto, né, para os anos finais. Então, ele veio 6º e 7º ano num livro, 8º e 9º num outro livro. Então, eu peguei um dos projetos de 9º ano, que é esse de comunicação digital. Então, aqui são trabalhados 2 componentes curriculares, língua portuguesa e arte, nesse projeto. Os temas que ele propõe atingir é o trabalho, ciência e tecnologia, e o produto é um portfólio de um projeto gráfico. Olha a complexidade da coisa para um aluno de 9º ano, né? Então, aqui, eu destaquei aqui, direto ao ponto, que é a pergunta motivadora desse projeto. Então, qual é essa pergunta? Como a cultura digital contribui para o seu desenvolvimento pessoal e da sociedade em geral? Então, não é uma pergunta tão simples assim de ser respondida, né? Então, essa questão motivadora precisa fazer com que mobilizem várias coisas na cabeça do aluno. E aqui, nesse outro retângulo aqui, qual é o plano? Então, aqui é como o projeto será desenvolvido. Então, ele tem 3 etapas a serem seguidas e depois ele traz aí um balanço final. Ele coloca, no final, uma avaliação coletiva e individual.
Mas, durante essas 3 etapas, é proposto para o aluno, né, umas partes em que ele irá pesquisar, umas partes em que ele irá ler, em que ele irá se aprofundar no assunto. Então, vamos seguindo que a gente vai passando por elas. Aí, o aluno precisa ter um desafio proposto. Então, nesse exemplo que eu estou trazendo dos projetos integradores, qual seria o desafio proposto? Né? A criação do portfólio. Talvez o projeto final seja um grande desafio. Né? Então, olha como ele coloca aqui no texto. Pode ser uma apresentação, objeto ou pesquisa. E aí, se a gente quiser voltar para fazer uma relação com os 3 tipos de projeto, se ele é construtivo, investigativo ou explicativo, ele caberia nessas 3 etapas, apresentação, objeto ou pesquisa, que demonstra o conteúdo e as habilidades adquiridas ao longo do processo. Então, aquele produto final precisa apresentar tudo que foi estudado e que foi pesquisado para que a gente resolvesse esse problema através de um projeto. Ok? Então, quais são as etapas seguintes que o livro nos apresenta? A ideia desse livro de projetos integradores é justamente começar ou ajudar e auxiliar a escola a passar para esse trabalho por projeto. Não só por projeto, mas se aventurar a fazer um pouco de projeto. Aqui o projeto já vem todo estruturado, o tema, diferente dessa proposta que eu falei, que sai do grupo classe. Mas depois de eu ter feito um projeto, já veio todos, eu consigo pensar em outros projetos. Entende? Então, para o professor, para a escola que não está habituado a trabalhar com projeto, é muito legal ter um material de apoio que vai nos ajudar com essa estrutura. E vamos pensar no ensino médio que a gente tem aí pela frente, né? Que já vem com uma outra estrutura, ele está organizado por áreas do conhecimento, então também vem com essa proposta de trabalho interdisciplinar. Então, tudo isso vai se juntando. Então, trazer isso para os anos iniciais e finais do ensino fundamental faz com que o aluno já chegue para o ensino médio com uma outra cabeça, né? Com uma outra forma de pensar. Então, olha que interessante aqui o encaminhamento, né? A explosão de conhecimento e a cultura wiki, aqui nessa página do meio. Então, é a forma como o conhecimento se constrói, né? Essa cultura wiki é a construção da informação. Então, quando a gente faz uma consulta no Google, uma das primeiras respostas que a gente tem é do Wikipédia, ou Wikipedia, né? Que é a construção colaborativa de um texto. Então, tanto que muitos professores, ou muita gente, não aceita uma resposta de pesquisa de aluno que seja como fonte a Wikipedia. Por quê? A veracidade daquela informação fica um pouco em risco. Eles melhoraram muito o controle do que é colocado ali. Já peguei muita bobagem, melhorou muito, mas ainda para algumas pessoas isso perde um pouco o valor. E aí, pensando aqui na pesquisa e no conteúdo, né? Os alunos precisam começar, então, a se tornarem especialistas daquele assunto. Então, eles precisam se aprofundar, eles precisam aprofundar o conhecimento sobre o tema que eles estão trabalhando. Então, voltando naquele exemplo que eu dei, que era a questão do lixo na escola, eles vão precisar entender todos esses processos. Então, eles precisam entender o que é lixo orgânico, o que é reciclável, o que pode ser reutilizado. Então, são pontos importantes para o trabalho. E aí eles vão precisar criar aí a sua proposta de trabalho. Como é que eles vão fazer essa pesquisa? E aí eu retomo aquela minha resposta para a Juliana, né? Eu vou trabalhar com fontes, eu vou trabalhar com pesquisas e entrevistas, né? Como é que eu faço isso nesse momento? Eu preciso fazer contato com uma ONG que recicle alumínio, mas eu não posso ir lá, né? Então, eles vão ter que ter outros caminhos para conseguir essas informações. Nesse momento, Covid. No momento vida normal, que a gente espera que tenha, né, em breve, eles podem pensar, e aí eles precisam localizar esses lugares, ir atrás desses espaços. Então, tem uma série de coisas que eles vão precisar
levantar para conseguir as informações necessárias. Então, essa é uma etapa muito importante. E a presença e a intervenção do professor, mediando essa reflexão, é fundamental. E aí, olha o que o livro nos traz, né? Vamos aprofundar, vamos agir. Então, ele traz aqui, na página do meio, sugestões, né, de um questionário para pesquisa, uma sugestão na tabelinha aqui abaixo de como fazer uma tabulação de dados. Então, isso tudo é a mediação do professor, né? Então, o professor também precisa orientar, porque talvez o aluno nessa faixa etária não tenha tanta clareza de que pergunta é importante eu fazer, né? E até ser questionado mesmo, porque aí ele também vai pensar, bom, se o cara me responder tal coisa, eu já posso engatilhar outra pergunta, né? De como isso vai fazer o crescimento do seu entendimento pelo assunto. Porque eles, sim, precisam ficar muito experts nesse assunto, que é o projeto deles. Ok? Então, um golinho de água. Muito bem. Então, cumprindo o desafio, né, os alunos precisam encontrar caminhos para isso tudo. Então, nesse momento, se possível, seria interessante que o professor fizesse um contraponto, né, trouxessem outros pontos de vista para que o aluno também se sentisse um pouco desequilibrado nas suas hipóteses, né? Para ele também repensar e problematizar um pouco toda a situação, refletir e reelaborar o seu caminho, né? As suas explicações, as suas justificativas. Então, de vez em quando, também a gente precisa trazer algumas coisas que deixam o aluno ali um pouco inseguro, para ver se realmente ele está no caminho certo, se ele está conseguindo alcançar o proposto, né? Ele tem uma pergunta para responder e ele tem um produto para finalizar. E aí o livro também traz outras coisas. Então, ele trouxe a questão da tecnologia lá no começo, né? Uma das primeiras imagens desse tema era uma sala de computador, hoje a gente tem computadores minúsculos, e a gente parte para uma comunicação visual. Então, o aluno vai ter outras informações. Qual é o produto dessa proposta mesmo do livro? Um portfólio de um projeto gráfico. Então, como é que eu faço um projeto gráfico se eu não tenho informações? Então, ele vai coletar outras informações aqui no decorrer do trabalho. Então, sempre vem alguma sessão de informação, de mais pesquisas, de uma série de perguntas, né? Quando vem esse vamos aprofundar, são algumas questões para o aluno discutir e resolver, ou individual ou em grupo, né? O trabalho em grupo é muito importante nessa metodologia por projeto. E aqui nesse momento de reflexão e feedback, né? Os alunos e o professor farão uma reflexão do que estão aprendendo e da eficácia das atividades de investigação, né, para esse projeto. Então, a qualidade do trabalho, quais são os obstáculos e como superá-los, né? Então, o professor, o tempo todo, além de motivar, além de trazer algumas questões mais problematizadoras, além de colocar em xeque o que o aluno vem fazendo, ele também ajuda o aluno a perceber se ele está caminhando e se ele vai conseguir superar os problemas que ele tem. Então, o problema hoje é não poder ir lá na ONG que recicla. O que eu faço? Então, vamos juntos ver que caminhos a gente pode tomar, né? Então, o tempo todo de trabalho, a intervenção do professor é importante, porque ele vai fazer com que o aluno sempre reflita sobre o que ele vem fazendo, e o tempo todo o aluno se autoavalia e se percebe no processo, e percebe que ele tem dificuldades e que ele precisa superar as suas próprias dificuldades, e como ele vai fazer isso. Então, o professor mediando e mostrando outros caminhos para o aluno é um grande auxílio, tá?
Então, é muito importante o tempo todo, né, que haja essa reflexão e o feedback. Na verdade, né, eu trouxe aqui essas etapas numeradinhas, né, bonitinho, dando uma sequência, porque tem, sim, uma ordem, claro, a gente precisa, a partir daquela pergunta, a gente precisa propor um desafio. Mas dali para frente, a hora que começa o processo de pesquisa, que os alunos elaboram o seu plano de trabalho e como eles farão esse plano, a partir daí, tudo vai acontecer junto, né? Então, a reflexão, o feedback. Então, o aluno tem uma dúvida, traz com o professor busca uma reflexão, dá um retorno, o aluno repensa. Então, esse é um processo constante. Não é que agora, então, a gente vai fazer... Claro, a gente vai parar agora e refletir, sim, ok. Mas isso vai acontecer naturalmente e constantemente, ok? Então, aqui na etapa seguinte, né, uma questão de dados importantes para o aluno conseguir atingir o seu projeto. Você vai fazer um projeto gráfico, você precisa ter alguns conhecimentos. Então, esses conhecimentos estão aqui junto. Né? Então, eu preciso entender como funcionam as cores, eu preciso entender tamanho de letra, eu preciso entender uma série de coisas. Então, isso tudo vem aqui, além de vir no material, ainda vem como sugestões extras de pesquisa, tá? E aí sim, né? Será que chegou num prazo do trabalho, porque esse prazo se tem começo, meio e fim, se eu pensei que ele é de curto ou se eu propus que ele seja de longo prazo, ele vai ter uma data para terminar, senão a gente fica eternamente pesquisando e não chega a nada. E aí chega um detalhe, será que a resposta está sendo respondida? Será que esse caminho que você tomou vai te levar à resposta inicial do nosso trabalho? Né? Qual era a nossa pergunta inicial mesmo? Né? Resolver a questão do lixo na escola, produzir menos lixo na escola, seja ela qual for. Será que esse trabalho, esse caminho que nós pegamos, vai fazer com que essa resposta seja respondida? Né? Então, precisa também esse momento, que não precisa ser um momento estanque, mas pode ser um momento do processo, sempre estar de olho na pergunta inicial. Né? Isso vai nos levar àquela resposta? Então, o aluno precisa ter isso em mente e o professor também precisa ter isso em mente. Porque quando ele fizer as suas intervenções, ele precisa lembrar daquela pergunta e se ela vai, de fato, né, se eles vão dar conta de respondê-la. Ok? E aí sim, o livro continua aí no seu investimento de etapas e de orientações gerais ainda para a gente se aproximar dessa finalização já, né? E a finalização se dá com a apresentação desse produto. Então, se eu fiz todo um processo, né, saí lá daquela pergunta motivadora, tive todo um processo de pesquisa que vai culminar num produto que é o projeto. Então, o ideal é que este produto, este projeto, seja apresentado. Essa é a ideia, sempre. E mais, essa apresentação torna-se mais significativa e mais interessante quando ela sai da classe. Né? Então, se é um trabalho de uma turma, que seja apresentado para uma outra turma, para a comunidade escolar como um todo, e para extra-escola, se possível. Né? Porque aí o aluno compreende todo o processo, e quando ele se prepara para essa apresentação, ele aprende ainda muito mais. Né? Então, a gente tem eu tenho um infográfico que fala o quanto a gente aprende, né? Lendo 10%, lendo e escrevendo 20%, e fazendo, a gente aprende 95%. Então, esse é o fazendo, né? Todo esse processo é o fazendo. E a apresentação tem um fator muito importante nesse momento de construção de conhecimento, né? Finaliza, culmina nessa apresentação. Então, aqui, voltando ao material, ele traz as etapas todas, né? E a etapa final, que é a terceira etapa, que é o respeitável público,
que é o momento do produto final vir a público, né? Vir a apresentação. E, não menos importante, tá? Em último, mas eu fiquei, juro mesmo, fiquei pensando se eu não deveria pôr avaliação no começo ou avaliação no meio, porque a avaliação, ela é do processo todo, né? Então, aqui nesse texto até fala, ela precisa ter uma concepção dinâmica e participativa para o educador, uma dimensão diagnóstica, investigativa e processual. Quer dizer, então, todo momento que o professor atende, o momento que o professor dá feedback, isso tudo é avaliação, né? Perceber que o aluno conseguiu avançar etapas, perceber que o aluno avançou no seu processo, tudo isso é avaliação. Então, e a avaliação não é só para o professor, né? O aluno também precisa avaliar. Ele também precisa se autoavaliar e avaliar todo o processo pelo qual ele passou. Então, é muito importante esse instrumento. Então, que isso aconteça de forma processual, né? Que o aluno entenda por tudo que ele passou e o quanto ele aprendeu, porque nosso objetivo principal é que eles aprendam, eles construam aí mais conhecimento, né? Porque informação a gente está cheio dela, e eles também, com esse celular na mão, a gente tem milhares de informações, mas a gente precisa transformar essa informação. Essa aqui é a grande questão. Então, o aluno, ele tem a capacidade de aprender a aprender, né? Um dos pilares da educação do século XXI, por meio do reconhecimento das suas possibilidades e limites. Então, ele percebe também, ele tem essa percepção do quanto ele avança. O professor pode fazer uma avaliação, eu vou chamar de tradicional aqui, tá? É um dos instrumentos de avaliação, que pode ser uma prova escrita, pode ser uma prova oral, são instrumentos de avaliação. Ele pode fazer uso de um instrumento mais formal de avaliação nesse processo de projeto? Sim, ele pode. Ele pode fazer isso no meio, ele pode fazer isso no fim, ele decide em que momento ele vai fazer. Mas é muito importante que o professor esteja atento ao processo, né? Ao ganho que o aluno tem, às etapas vencidas, à superação do aluno nesse trabalho. Isso é muito importante. E importante que o aluno tenha esse retorno também. Você saiu daqui, chegou lá, olha o tamanho do passo que você deu, né? Isso também valoriza o trabalho, valoriza o aluno. E o registro, né? Um instrumento valioso, né? Tanto para professor quanto para aluno, nesse processo todo de trabalho e de avaliação também é importante. Então, ele pode ser um registro escrito, ele pode ser um registro por desenho, ele pode ser um mapa mental, tem diversas formas de registrar o processo e de registrar a avaliação, inclusive, né? Então, isso tudo o professor precisa ter claro, né? E o grupo também de trabalho precisa ter isso claro. Então, com essa intenção, eu trago aqui 2 sugestões de registro e de trabalho por projeto. Então, construir uma webquest, eu não sei se isso é familiar para todos, mas também não é uma grande novidade, né? A webquest é uma orientação de pesquisa, né? Se a gente está falando de projeto, a gente está falando de pesquisa. Criada por Bernie Dodge, aparece o nome dele aí nessa imagem, que percorre essas 6 etapas. Então, se a gente for pensar nas etapas que eu acabei de apresentar do projeto, elas cabem direitinho aqui numa webquest. Então, a gente tem a introdução, né? O professor vai contar qual é o plano, aparece ali o desafio e a questão desafiadora, a questão problematizadora, a pergunta. Qual é a tarefa? O que eles terão que fazer? Que percurso eles vão seguir? Então, o que eles vão fazer de fato? E aí, aqui eu posso dizer o que vai acontecer aula a aula, semana a semana, né? Desculpa, eu inverti, eu falei de recurso. Recurso é como eles farão.
Então, eu vou sugerir, e aí cabe ao professor mesmo, sugerir uma relação de sites de pesquisa, porque aí você foca o trabalho do aluno, você foca o olhar do aluno, porque para a gente se perder na internet é facinho, né? De repente a gente se dá conta de que não sabe nem o que está. Por que sentou na frente do computador? A gente vai se perde, imagina eles. Então, ele vai dar quais são os recursos, e isso não é dar mastigado, tá? Isso é ser mais certeiro, é mais objetivo. Qual é o processo? Como é que isso vai se desenvolver? Quais são as etapas? O que você vai fazer de uma semana para outra? O que eu espero que você me traga? O que eu espero que você produza? Né? A avaliação. Então, o aluno começa o trabalho entendendo tudo, por todas as etapas que ele vai passar. Tá? Então, é uma sugestão bem bacana. Eu acho muito legal trabalhar com uma webquest, né? A escola que eu trabalhava, a gente usou muito, e a gente usava, assim, arrisco dizer, da educação infantil, tenho muita certeza dos anos iniciais, desde o primeiro e segundo ano, até o ensino médio. Você consegue trazer grau de dificuldade para essa pesquisa usando esse recurso. O outro recurso é trabalhar com o Canvas, né? Canvas, diferente da webquest, que foi feito para a escola, foi feito para a educação, esse método, essa orientação de pesquisa, o Canvas não, ele vem do mundo corporativo, né? A gente usa muitas ferramentas, eu pelo menos uso muitas ferramentas, que vêm do mundo corporativo e a gente aplica na educação e funcionam muito bem. Então, esse aqui é usado para criação e organização, né, de uma forma de pensar colaborativa em busca da solução de um problema. Geralmente, é um papel dividido em 9 partes, como ele está dividido aqui, e aí a gente vai nomeando as partes. A gente fez um Canvas pensando no projeto, né? Então, pensando aí em pontos importantes das etapas que serão percorridas e da avaliação. Então, ele acaba, pelos registros do professor e do aluno, servindo para as duas coisas, tá? E, finalizando aqui a nossa conversa, o sentido da vida é tudo aquilo que nos encaminha na direção da realização do nosso projeto. Cada vez que você dá um passo na direção da consecução do seu projeto, você se realiza como pessoa. Uma vida sem rumo deve ser como um barco sem bússola, um filme sem roteiro. Na verdade, tudo o que a gente faz na vida, né, tudo o que a gente pensa, eu, para estar aqui hoje, né, não vou dizer que tenha sido um projeto, mas pode ser que sim, né, eu precisei estudar, precisei me preparar, construir esse material, elaborei a minha fala, então, tudo a gente planeja minimamente, né? Então, com isso, a gente precisa ter um rumo. E eu gostaria, só para realmente a gente terminar, apresentar para vocês aqui um material disponibilizado no site da Editora do Brasil, né? A editora tem uma marca que chama Arco 43. Com essa marca, nós produzimos podcasts, livro de bolso e a revista Arco 43. Em todos esses 3 materiais, né, eu mostrei, dou aqui um exemplo de metodologias ativas de bolso, a gente tem falando sobre aprendizagem por projeto. Na revista Arco 43, se eu não estou enganada, a Paula pode me ajudar, acho que nós já estamos na 3ª edição, também falamos sobre metodologias ativas. Esse livro, O Futuro Alcançou a Escola, também fala de metodologia ativa, ele não está no site. Mas a revista e os livros de bolso tem outros temas de livro de bolso, tem BNCC do ensino, o novo ensino médio, isso tudo está gratuito lá no nosso site, tá? Vocês podem acessar e fazer a leitura. E o podcast, também temos podcast com este tema, né? Então, tem um que chama O X da Questão, Aprendizagem por Projeto. É um podcast um pouquinho mais curto, os outros têm mais de 1 hora de duração, ou até 1 hora de duração, esse é um pouquinho mais curto. E deixo aqui também uma sugestão de um EAD, eu já passei para a Juliana, um EAD sobre o novo ensino médio, é um EAD gratuito,
né, que está disponibilizado aí para todos os professores, ok? Então, essas são as minhas referências, e aqui o meu contato, né? Se alguém quiser conversar um pouco mais sobre este assunto ou outro assunto, eu fico à disposição de todos vocês, ok? Vou deixar aqui nos comentários também para vocês, né, essas referências, o site, no caso, né, que a Marise passou, para que se vocês quiserem acessar aí, fiquem à vontade. Isso, deixa eu parar aqui. É isso, não sei se passou do tempo, se faltou, se sobrou tempo. Tá ótimo. A gente vai agradecer muito, viu? Agradecemos muito a participação de vocês. A apresentação foi ótima, acho que vai agregar muito ao que os professores têm pedido, solicitado nos nossos formulários de avaliação, para que eles criem uma munição a mais para trabalhar nesse momento. Juliana, na verdade, né, é uma introdução ao tema, eu penso, né, porque sempre a gente precisa estudar um pouco mais, ler um pouco mais sobre o assunto, estruturar, mas assim, eu realmente já fico à disposição, né, eu tenho um pouco de experiência do tempo que eu trabalhei em escola, a gente fazia muito projeto, é uma escola que até hoje, né, cada vez mais trabalha muito com projeto. Então, conheço um pouco essa vivência, né? E discutir, se você quiser depois, sei lá, quem quiser, o que a gente fica também à disposição de vocês. Eu que agradeço, acho que a Paula também agradece essa oportunidade. Seria mais gostoso se a gente estivesse junto ali, faria outras dinâmicas, duraria 2 horas, 2h30 para a gente discutir, escutá-los, né? Trazer aí, porque às vezes o professor tem muitas angústias. De uma vez, como é que foi a pergunta que eu... eu passei um vídeo, e era um balé clássico, lembra, Paula? Você está... Foi São Caetano, em São Bernardo, né? Eu passei um vídeo na abertura, não coloquei vídeo hoje, porque eu achei que ficaria um pouco cansativo, mas assim, e aí era um balé clássico, era a Morte dos Cisnes, e aí eu perguntei para eles que relação eles faziam do balé com o tema, com o fato da gente estar ali. Aí um professor falou assim, porque a educação já morreu. Então, assim, é legal a gente também escutar essas coisas, porque a gente discute e é gostoso, né? Então, assim, infelizmente a gente está vivendo esse momento, mas a gente consegue ainda fazer dessa forma distante próximo, né? Essa possibilidade de conversa. Eu acho que está muito difícil para muita gente viver essa quarentena. Hoje eu estava ouvindo uma colega falar que as escolas estão fazendo pesquisa, porque os alunos estão adoecendo, os professores também já adoeceram, né, por conta disso tudo, mas, felizmente, a gente tem essa tecnologia, né? A gente tem muitas tecnologias, mas essa de comunicação nos ajuda muito, nos aproxima muito. Então, isso deixa a coisa um pouquinho menos pior e permitiu que a gente tivesse essa conversa hoje, né? Eu agradeço muito mesmo, espero de coração que eles aproveitem, que seja útil para vocês todos, e fico à disposição, é o que eu posso dizer. Temos outros temas, você sabe. Se os professores quiserem ainda, nós temos o formulário de avaliação, deixar alguma questão direcionada para que a gente passa para a Marise, a gente passa para ela e depois retorna para vocês essa resposta, viu? Se ficou alguma dúvida a respeito de algum dos conteúdos que ela passou. A Marise está aí muito aberta para nos atender sempre, então é uma coisa muito bacana essa relação. Isso, legal, Juliana. É legal essa ideia e sim, estou assim, muito disponível, nem que seja um momento com todo mundo, se a gente conseguir, para a gente ter essa troca também, fico à disposição de vocês. Obrigada. Olha, Marise, amei. Ficaria horas e horas te ouvindo. Que bom, fico feliz. E realmente é só um aperitivo, né? Essa reunião é só um aperitivo, porque nós temos, eu pensando aqui, a gente não tem mais para onde correr, né? A gente tem que começar. A gente sabe que tem muitos professores que já trabalham projetos,
mas a gente pensa que é de uma forma ainda pontual. Não é a escola não incorporou ainda essa estratégia, né? E o nosso desafio é essa consolidação, essa incorporação, né? E estamos aí para isso, aos pouquinhos aí, colocando esses saberes, essas práticas aí, para a gente, a partir do ano que vem, né? O ano que vem temos um novo aí ensino médio, e encarar esse desafio com tranquilidade. Sim. Muito obrigada a vocês, viu? Por nada, imagina. Eu que agradeço mesmo. E depois eu queria o retorno de vocês, né? De se realmente o grupo curtiu, se achou que valeu a pena, enfim. Estou aqui à disposição de todo mundo. Por isso eu gosto de deixar os meus dados e acontece mesmo, sempre, geralmente alguém procura, você falou tal coisa, eu penso diferente, ou eu concordo. É gostoso a gente trocar, né? É muito importante, eu acho que alimenta todo mundo. Tá bom? Muito obrigada, meninas. Obrigada a você, meninas. A gente que agradece. Indo de encontro à temática de hoje sobre projetos da nossa TPC, a Sara fez a criação desse canvas através do Padlet. O que aborda aqui? Então, escolas, criadores do projeto, relacionamento e parcerias, atividades formativas, recursos, habilidades e competências a serem alcançadas, objetos de conhecimento, ambientes de aprendizagem, né? Estudante, atividades avaliativas, fontes de informação. Então, essa daqui é uma das sugestões que nós trazemos para esse momento à distância para a criação de projetos. Claro que também pode ser desenvolvido através de papel e caneta, coisas mais tradicionais, mas essa daqui é só uma sugestão. Deixaremos aqui nos comentários o endereço desse canvas para que vocês acessem e conheçam. E uma coisa muito interessante, que foi o que a Sara fez aqui, é me colocar como editora desse canvas, onde vocês também podem fazer com os professores colegas de vocês para trabalhar colaborativamente por projetos. Agora nós veremos uma boa prática realizada na escola Maria Josefina no ano passado. Vamos lá? Olá, meu nome é Rosângela Bragiato, sou professora na Escola Maria Josefina Kumanflac desde 2011, na disciplina de matemática. Em 2019, diante dos índices da Secretaria de Educação, busquei sanar as dificuldades dos alunos através do projeto Malbatarran. Com auxílio e interação de alguns professores, desenvolvemos um projeto interdisciplinar. Participei da virada cultural de Malbatarran na USP, onde estudei com afinco e apresentei as minhas teorias aos docentes e tive a permissão da equipe gestora para a execução dos trabalhos. Assim que a proposta foi apresentada aos alunos, eles se identificaram imediatamente, apresentando uma matemática de forma lúdica, rica em detalhes e eficaz na aprendizagem. A tão famosa matemática se tornou algo tão importante na vida deles que eles começaram a observar onde havia matemática na forma lúdica. Eu quero agradecer a todos com muita dedicação ao nosso trabalho.
Cleonice, sou coordenadora da Escola Maria Josefina Camunflac. O projeto Maubataan teve como objetivo principal recuperar as habilidades diagnosticadas nas APs. Após várias reuniões, a equipe gestora e os professores notaram que deveriam orientar os alunos a perceber que a matemática está inserida no seu cotidiano em diversos momentos. Mas como que a gente poderia fazer isso? De que forma? De forma interdisciplinar. Cada professor procurou, dentro da sua disciplina, salientar a matemática dentro do seu contexto sociocultural e de uma maneira lúdica. O que nós usamos como base o livro de Maubataan, O Homem que Calculava, pois nada melhor do que jogos e desafios para aguçar a curiosidade e o conhecimento dos nossos alunos. Esse projeto teve um envolvimento da comunidade e de toda a escola e teve como o protagonista o nosso aluno. Ele teve que se descobrir, se redescobrir e ultrapassar seus limites. Esse resultado, que além de nós alcançarmos a meta que desejávamos, o que a gente conseguiu? Conseguimos a transformação, um aprendizado entre docentes e alunos e que tivemos que ultrapassar os nossos próprios desafios. Obrigada. Sou aluna do primeiro ano A. Vou falar um pouco sobre o projeto Maubataan, que aconteceu ano passado, quando eu estava no 9º ano C. O projeto ele foi de muito interesse, tanto para alunos quanto professores. Apesar desse projeto envolver todas as disciplinas, o foco principal sempre foi matemática, o que acabou ajudando os alunos que tinham dificuldade e até mesmo o desinteresse pelas matérias. Ajudou a nos conhecermos melhor, aprender a trabalhar juntos e houveram conflitos, óbvio, mas tudo serviu de aprendizado. Olá, eu sou a professora Alzeni, da Escola Estadual Maria Josefina Camunflac e sou da área de Humanas, professora de História. O projeto Maubataan surgiu da necessidade de atingir os índices nas habilidades verificadas nas APs. Então, a equipe gestora e professores nos reunimos para discutir como realizar o projeto de uma forma interdisciplinar. Assim, cada professor dentro da sua disciplina selecionou o que cada um iria pesquisar e trabalhar com seus alunos, para que o projeto não abrangesse somente conceitos matemáticos, mas também aspectos culturais e sociais. As reuniões foram acontecendo, as ideias surgindo, e todas as disciplinas desenvolveram suas atividades e jogos, contribuindo umas com as outras. Foi um projeto que envolveu toda a comunidade escolar e os alunos demonstraram grande interesse e participaram desde o desenvolvimento do projeto, fazendo jogos, participando entre si, discutindo entre as salas, até a culminância. O resultado foi atingido com a melhoria nos índices das APs e o projeto alcançou seu objetivo inicial e acabou sendo também uma experiência muito enriquecedora para todos nós da escola.
nome é Lucas Marques, tenho 16 anos e estou no primeiro ano do ensino médio. E eu vou falar sobre o projeto Malbataan que ocorreu na minha escola. Não é nenhuma novidade que muitos alunos têm dificuldade em matemática. E esse projeto Malbataan, ele foi muito importante porque ele conseguiu unir tanto os alunos que sabem o básico de matemática, até os alunos que têm um conhecimento mais elevado. Todo mundo participou de certa forma, porque teve as pessoas que criaram, e quem não queria criar, pelo menos jogou ou participou das brincadeiras envolvendo a matemática. O mais legal que eu vi foi que os alunos eles usaram a criatividade e então não tinha aquela matemática pura que a gente está acostumado a ver em sala de aula. Eles inventavam maneiras novas de você adquirir o conhecimento que está sendo passado ali. E isso foi muito bom e muito bem elaborado. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa próxima TPC. Então, vocês estão vendo aí um recorte de uma atividade sobre expansão do espaço, um tema muito interessante para a área de física e para a área de ciências da natureza também. Então, vamos lá. Queremos deixar bem claro que, se possível, montem essa corrente de galáxias. A gente sabe que a nossa rotina está muito corrida, né? Mas se não der para montar a corrente, pelo menos revisitem esse recorte da atividade. E pensem em algumas possibilidades de realizar uma atividade ou uma sequência de atividades com esse tema. Quais os componentes e objetos de conhecimento poderiam estar envolvidos? Quais habilidades poderiam ser trabalhadas? Então, deixamos aí uma tarefa para vocês. No dia 20 de agosto, nós vamos apresentar essa proposta e vamos fazer uma discussão muito interessante. Gostaríamos de agradecer a participação de vocês e sintam-se à vontade para deixar as impressões nos comentários do YouTube. Até a próxima!